Eu estava semana passada na expectativa, principalmente no início da semana, de tentar capturar uma alta, né, um rally de alta no meio do bear market. Ainda existe essa possibilidade de acontecer, mas a gente vai precisar de alguns dados econômicos aí que venham de frente a favor da contração econômica, a favor de uma aproximação do fim de uma inflação descontrolada nos Estados Unidos e no mundo todo. E basicamente nós precisamos desses elementos para ver possivelmente, né, um pico de inflação e possivelmente ver um rally de alta, um respiro de alta. Pelo menos ali do terceiro trimestre, ou seja, aliás, do quarto trimestre desse ano para o primeiro trimestre do ano que vem, eu gostaria de um rally de alta, né? Um rally de alta que seria principalmente liquidar os apostadores de baixa que estão em maioria agora no mercado, em todos os mercados. Vamos lá. Então, vou falar, esses mercados de futuros americanos e a Bolsa da Europa, eles abriram bem negativos. Um dos elementos aí que vem afetando bastante, vocês já sabem bem, todos os mercados, fora o petróleo na semana passada, foi justamente os ataques aí em Kiev que começaram hoje cedo. Então hoje cedo foi o período que mais foi bombardeado Kiev. Não sabemos se é retaliação da Rússia em relação ao ataque na única ponte que liga a Crimeia à Rússia. E nós temos aí então algumas imagens, tá, que circularam hoje de manhã de ataques e bombardeios, inclusive em uma ponte em Kiev. E a gente não sabe se é uma retaliação, parece-me que sim, né? A ponte ainda se manteve aí íntegra, né? Mesmo com um explosivo aí que os caras tentaram derrubar, me parece que tentaram derrubar a ponte. Então a gente tem agora no contexto atual um cenário bem complicado, né? Agora de manhã cedo ainda, eu não sei se está funcionando o som aí para vocês, mas a gente viu aí também um conjunto de ataques em Kiev aí, agora de manhã cedo. É bom trazer para vocês porque isso aqui é uma escala de conflito, né? É muito complicada, tá? É uma escala de conflito que vem atrapalhando bastante o resultado dos mercados aí e também de chegar a um consenso de um pico de inflação. Enquanto essa guerra continuar, provavelmente a gente vai ter aí dificuldades, principalmente na cadeia produtiva aí na Europa, né? Então a Europa vem sofrendo bastante com isso e bem complicado, né? Isso é um negócio que dá uma desanimada. O Putin culpando o terrorismo da Ucrânia, o ataque contra a ponte na Crimeia, então a gente não sabe se esse ataque de hoje cedo aí em Kiev é uma retaliação. Eu quero até saber a opinião de vocês aí. O presidente o Vladimir Putin disse que o ato foi terrorista, né? Foi realizado aí por possivelmente alguns russos. Dizem que pegaram alguns suspeitos e um desses suspeitos eram russos que estavam, acho que, contra a guerra, né? Contra o Putin, e basicamente eles fizeram um ataque aí também à ponte. Então não sabemos aí, basicamente. O único detalhe é que ele rejeitou a hipótese de retaliação com armas nucleares, então pelo menos uma pequena frase aí que dá um pouco de calma em relação a essa escalada e esse avanço aí da Rússia. Tá? Queria saber a opinião de vocês. Deixa eu só ver aqui, abrir a tela. O pessoal falando que o Bitcoin está subindo no gráfico de 1 minuto, né? Vamos ver, pessoal. Deixa eu ver aqui. O pessoal está comentando aqui, a retaliação, Putin já veio dizendo isso, né? O euro vai acabar. Cara, a gente está num cenário bem inédito. Todos os mercados aí, a gente nunca viu esse cenário acontecer. E basicamente é isso, tá? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui vamos pegar aqui um pouquinho da opinião. E o dólar vai acabar também. Então, muito bem. Essa guerra tem afetado o pessoal aqui. Estava conversando com que possivelmente vão diminuir a oferta de feijões enlatados que aqui se utiliza muito por questão de energia e gás. O Guilherme Felipe Reis, que mora na Europa. Acho que mora em Portugal. Muito bem, senhores. Vamos lá. Gráfico, então, na tela. Vamos pegar e vamos falar um pouquinho de gráfico. Falar um pouquinho de gráfico agora. Mercados internacionais, então S&P 500 abriu caindo, Eurostoxx também, Nasdaq também. E os juros, aliás, os bonds americanos
subindo ainda, tá? Criptos, Bitcoin deu uma pequena altinha hoje de manhã cedo, aliás, está num doji, né, na verdade, teve uma pequena quedinha de ontem para hoje, eu vou explicar depois para vocês, Ethereum também, e vamos falar aí sobre algumas altcoins, como a Chainlink e a XRP também, que é importante, que a gente estava falando sobre elas aí. Então o Bitcoin teve uma pequena retomadinha de alta agora de manhã cedo, só que tem um detalhe, né, pessoal, perdeu uma linha de tendência de alta aí de curto prazo, e vem se afastando da média 8 semanal. Então, para a gente ver um respiro do mercado, eu acho que vai precisar realmente, necessariamente, de dados econômicos que venham a favor da contração econômica. Isso seria um resultado ruim para a economia no geral, né? Ter mais desemprego, mas, porém, seria uma aproximação mais, ou seria uma medida mais próxima do fim da inflação que está descontrolada. Lembrando que a gente é a primeira vez que nós estamos vivendo o mercado cripto em contração econômica. Isso nunca aconteceu antes de 12 anos, porque fazem aí mais ou menos 12 a 13 anos que o Banco Central imprimiu dinheiro. E possivelmente nós podemos estar entrando dentro de um período em que a gente vai ter uma capitulação longa, né? Que é aquele período longo de fundo, em que dá a oportunidade de comprar barato por um longo período de tempo. Porém, a gente vai falar hoje bastante sobre sentimentos, né? Basicamente é isso. Então nós temos a perda dessa linha de tendência de baixa temporária aqui. Eu comentei que as próximas semanas, né? A semana passada e essa semana, trariam bastante a direção do mercado, por enquanto, direção de baixa, tá? Por conta da rejeição da média 8 semanal. E, ao mesmo tempo, queda no volume. O que mais me chama a atenção é o RSI, que pede um respiro. Então, o mercado pede um respiro dessa baixa, mas só vai acontecer mediante ao rompimento desta linha, o que seria uma entrada compradora forte, nem que fosse para pegar os alavancados de baixa, que vem crescendo substancialmente. Então, nós temos uma grande quantidade de alavancagem, tá? Queria mostrar um pouquinho para vocês como é que está o comportamento dos investidores de longo prazo. Então, os investidores de longo prazo, pessoal, eles estão chegando nas suas mínimas, tá? Nós temos cada vez mais, e enquanto eu quero mostrar essa linha aqui para vocês, ó, pessoal. Essa linha aqui, ó, linha pontilhada aqui, ó, que tá meio invisível aqui, eu vou traçar em vermelho. Essa linha aqui que a gente chama linha 1, tá? Esse é o comportamento dos investidores de longo prazo. Tá? Na linha 1 significa que acima da linha 1, nós temos investidores de longo prazo realizando lucro, ou seja, vendendo para realizar lucro, e na linha inferior, na banda inferior ao ponto 1, ou seja, quando eu chamo de nível da água, né? Como estamos abaixo do nível da água, então é como se isso aqui fosse um nível, vamos pegar aqui, como se tivesse água aqui, e quando ele vem para fora, né? Quando vem para fora do nível da água, o mercado respira. Os long-term holders, então, mostram que eles estão abaixo do nível da água. Isso significa que já faz algum tempo mais longo aí, que eles estão realizando e aceitando vender mais barato do que compraram. Se a gente for ver aqui, quando estamos acima do nível da água, nós estamos em bull market ou realização de lucro, tá? Mas, geralmente, acima do nível da água, nós temos um comportamento de venda para realizar lucro. Abaixo do nível da água, nós temos comportamento de aceitação de prejuízo. Então, isso é um dado que mostra medo dos investidores de longo prazo. Acho que todos os investidores de longo prazo de criptomoedas estão com receio, temerosos e com medo. Tá todo mundo preocupado com quanto tempo a guerra pode durar entre esse conflito entre Rússia e Ucrânia, se isso vai se escalar e envolver outros países como a Coreia do Norte, a China e assim por diante, e se a gente pode ter um cisne negro que seria uma guerra a um nível destrutivo, e corre-se o risco, né, desse período que nós estamos vivendo ser o período mais difícil desde a Guerra Fria e mais
preocupante. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!